Olá, alunos! Vamos dar continuidade aqui ao estudo do nosso Word 365 online, quer dizer, usando através da nuvem os recursos do Word. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre essa guia chamada Layout. Então acompanha comigo aí, vou sair da tela e a gente vai estudando os recursos da guia Layout aqui do Word 365 online. Então o primeiro botão que nós temos aqui é margens, e aí quando o usuário clica, vem várias opções de margens que eu posso escolher, como por exemplo, margem normal, que é o padrão, mas posso escolher margem estreito, aí percebe que ele deixa o valor das margens menor, margem moderado, posso escolher margem largo, entre outros tipos que são apresentados aqui. Vou deixar normal, né? Também tenho aqui o padrão do Office 2003, que é uma versão bem antiga, que tinha um padrão específico para margens, e tenho também a opção margens personalizadas, que quando o usuário clica aqui em margens personalizadas, aparece uma caixa de diálogo, onde eu posso definir qual é o valor para a margem superior, para a margem inferior, para a esquerda e para a direita. Isso depende do desejo do usuário, ele digita ali os valores individuais. Também temos aqui o botão orientação, que altera entre retrato e paisagem. Lembrando que a orientação retrato é a página vertical e a orientação paisagem é a página horizontal. Então, se eu escolher, por exemplo, aqui paisagem, percebe que a orientação dessa página ficou horizontal. Se eu escolher novamente o botão orientação retrato, a orientação é vertical. Também podemos alterar aqui o tamanho da página. Clicando aqui no botão tamanho, o padrão é apresentar o tamanho A4, com 21 por 29,7 centímetros, mas eu tenho outras opções de escolha, como o tamanho carta, o tamanho ofício, o tamanho executivo, o tamanho A5, ou ainda posso escolher tamanho de página personalizado. Quando eu faço essa escolha, ele exibe uma caixa de diálogo onde eu vou definir qual o tamanho do papel, qual é a sua largura e a sua altura desejada. Mais adiante aqui nós temos as opções de recuo, aí vocês vão observar aqui ó, que eu tenho um recuo à esquerda, que eu posso definir um valor do recuo à esquerda. Vou definir ali 2 centímetros, ele recuou 2 centímetros à esquerda o texto. Também tenho aqui o valor do recuo direito, vou definir ali 2 centímetros, ele definiu 2 centímetros para recuo direito, certo? Então a gente pode ir alterando os valores de recuo, colocando ali os valores desejados tanto para o recuo à esquerda como também para o recuo à direita. Outra opção que eu tenho aqui, pessoal, é o chamado espaçamento antes, e o espaçamento depois, que é o espaçamento que vai existir antes do parágrafo ou o espaçamento que eu vou definir também para depois do parágrafo. Então a gente pode alterar o espaçamento desejado antes e depois do parágrafo, colocando o valor que o usuário acha mais interessante. Depois, clicando aqui nos 3 pontinhos, que significa opções, nós temos as opções de parágrafo, que nada mais é do que aquela famosa caixa de diálogo que exibe várias configurações de parágrafo, como os alinhamentos, os recuos e os espaçamentos que existem tanto entre linhas, como também espaçamento antes e depois do parágrafo. Tá? Perfeito, pessoal. Isso é o que encontramos aqui na guia Layout. Agora vamos estudar a guia Referências aqui do Word 365 Online. Nessa guia Referências, a primeira coisa que aparece é o botão Sumário, que permite o usuário inserir um sumário automatizado de acordo aí com possíveis títulos ou subtítulos que nós tenhamos no texto. Então, se eu pedir para inserir um sumário, ele vai criar um sumário automatizado. No meu caso, ele botou ao criar um sumário, selecione o seu texto e aplique um estilo através dos estilos, quer dizer, eu tenho que definir se eu quero estilo título 1, título 2, para que ele entenda que aquilo é um título que será usado para inserir um sumário automatizado. Outra coisa que nós podemos fazer é inserir nota de rodapé ou nota de fim. Aqui é importante lembrar que a nota de rodapé é aquela inserida no fim da página atual. E a nota de fim é aquela inserida no fim do documento. Então, se eu pedir, por exemplo, para inserir uma nota de rodapé, ele já abre ali embaixo a possibilidade de que eu venha a digitar ali, ó, vamos fazer ali, ó, nota de rodapé número 1, aulas, piriri, pororó, patati, patatá. Então, acabei de fazer ali a minha nota de rodapé número 1, que aparece no rodapé aqui do documento, né? Quando eu clicar aqui no rodapé, eu posso ter acesso a essa nota de rodapé que eu tenho inserido. E também posso escolher inserir nota de fim. Quando eu escolho inserir nota de fim, essa é aquela inserida no fim do documento.
Então eu coloco aqui, por exemplo, teclado, tarará, tarará, e aí ele insere a nota de fim no fim do documento. Então, repetindo, a nota de rodapé é aquela inserida no fim da página atual e a nota de fim é aquela inserida no fim do documento. Isso tudo a gente pode fazer aqui na guia referências. Outra coisa que nós temos na guia referências é a possibilidade de usar o pesquisar. Quando o usuário clica no pesquisar, ele vai conseguir pesquisar algo que ele deseja, principalmente através de recursos da internet. Então, com conexão com a internet, pesquisando uma palavra-chave na internet, por exemplo. Depois da guia referências, aqui nós temos a guia revisão. Essa guia revisão já começa com o botão chamado editor, que é o botão que serve para realizar a verificação ortográfica e gramatical aqui do texto. Ó. Realiza tanto verificação ortográfica e gramatical, permitindo, se o usuário desejar, realizar essa edição. Depois, contagem de palavras é o que exibe as estatísticas do documento, como a quantidade de palavras, de caracteres sem espaço, de parágrafos. Então nós temos as estatísticas do documento clicando aqui em contagem de palavras, certo? Sempre lembrando que se o usuário clicar nessa setinha, pode pedir para colocar a contagem de palavras, mostrando ou não a contagem de palavras, se assim ele desejar. Depois nós temos aqui verificar acessibilidade. Quando o usuário clica em verificar a acessibilidade, aparece um painel mostrando se existe algum tipo de problema de acessibilidade dentro do documento. No meu caso, dizendo, ó, nenhum erro encontrado, selecione outra categoria para investigar os resultados restantes. Então, por exemplo, aqui, ó, avisos. Tem avisos no sentido de leitura, 2 avisos de acessibilidade. Então ele faz uma investigação em relação à acessibilidade sobre erros, sobre avisos, também sobre dicas de acessibilidade e também serviços inteligentes de acessibilidade. Depois, indo mais adiante, a gente pode clicar aqui no botão traduzir, que nos permite traduzir a seleção, traduzir o documento, algumas preferências do tradutor. Clicando direto ali em traduzir, ele já abre aqui uma área, um painel, onde ele pode fazer a detecção automática de um determinado idioma para traduzir para outro idioma, como por exemplo para o inglês. Podemos também adicionar comentários ao documento. Observa aqui, nós temos esse botão chamado Novo Comentário, que abre uma área onde eu já posso digitar um determinado comentário e deixar esse comentário aqui exposto no documento, se assim for o meu desejo. Depois nós podemos acessar comentários e excluir, inclusive, esses comentários, se assim for a necessidade do usuário. Se o usuário clicar em mostrar comentários, os comentários existentes vão aparecendo aqui em um determinado painel e a gente pode clicar em novo para adicionar um novo comentário. Outro recurso muito interessante que nós temos no Word é o controlar alterações aqui na guia revisão. Esse controlar alterações, a princípio, vem desativado, mas se o usuário ativar o controle de alterações, por exemplo, de todas as pessoas ou somente as minhas alterações, todas as alterações produzidas no documento, como eu vou fazer agora, deletando esse texto, vão ficando marcadas. Agora eu vou digitar um outro texto, ó, também ficou marcado. Então todas as alterações produzidas no documento ficam marcadas. Isso faz com que um outro autor, quando abrir esse documento, vai visualizar onde foram feitas as alterações. E o mais legal é que depois nós podemos passar alteração por alteração, definindo se nós desejamos aceitar ou rejeitar essas alterações. Por exemplo, aqui, ó, vamos ir para a próxima alteração. E aqui eu posso decidir se eu quero aceitar ou rejeitar. Se eu aceitar, ele aceitou que eu queria excluir aquele texto e excluiu definitivamente. Agora, nesse texto que eu incluí, eu também posso aceitar ou rejeitar. De repente eu vou rejeitar e aí ele não inclui aquele texto. Então a gente pode, além de marcar para ele ativar o controle de alterações, no caso agora eu vou desativar, que é o padrão, lembrando que todas as alterações produzidas vão ficando marcadas e depois nós podemos passar um processo de revisão aceitando ou rejeitando essas alterações aí no documento, né? Indo mais adiante, nós vamos escolher ali exibição de marcação, onde a gente pode escolher sobre essas alterações se a gente quer marcação dessas alterações na margem, que é a marcação simples, ou marcação na própria página, que é o que normalmente está ativado para visualizar as marcações e alterações aí na própria página do documento, certo?
Mais adiante aqui temos a guia Exibir. Pessoal, nessa guia Exibir nós temos aqui os modos de exibição. Por padrão que aparece é o modo de exibição, exibição de página, que já mostra uma certa ideia de como o material será impresso. Temos também exibição da web, que tenta exibir como se fosse uma navegação web de cima a baixo, mas lembrando que o padrão é exibição de página. Ainda temos o modo de exibição de leitura, para facilitar a leitura na tela do computador. O zoom, que permite o usuário aumentar, observa, ou diminuir o nível do zoom. A gente pode ir aumentando ou diminuindo o nível do zoom em percentual. Se o usuário tiver num percentual muito baixo ou muito alto, pode clicar aqui direto em 100%, que ele já ajusta o zoom automaticamente para o valor 100%. Depois temos aqui o botão navegação, que exibe um painel de navegação, onde eu posso usar principalmente para pesquisar títulos desse documento, para localizar palavras ou ainda para localizar e substituir por outras palavras no texto. Então é o painel de navegação. Depois aqui temos cabeçalho e rodapé, que exibe tanto a área cabeçalho quanto a área rodapé, onde o usuário pode digitar os seus conteúdos desejados. Temos também aqui a opção modo escuro, que quando a gente clica percebe que ele deixa automaticamente a visualização do documento do Word no modo chamado escuro, onde ele acaba deixando mais escuro o fundo e a cor em branco. Se eu desativar o modo escuro, volta ao padrão normal, que é o fundo branco com a cor do texto a princípio ali em preto. Esses 3 pontinhos que nós temos aqui, nós podemos escolher outros modos de exibição do documento, como por exemplo o modo leitura avançada, para uma leitura mais avançada do texto. Temos também a opção régua, que observa, acaba exibindo as réguas do documento, aqui tanto a régua horizontal quanto a régua vertical. E lembrando que através das réguas nós também podemos alterar os recuos, seja o recuo da primeira linha, o chamado recuo deslocado, que vale para as demais linhas, ou o próprio recuo esquerdo, que vale para todas as linhas, e também o recuo à direita. Além disso, também podemos alterar as margens usando as réguas. Observa, eu estou alterando as margens, tanto esquerda e direita, como também superior e inferior. Então isso tudo pode ser alterado através das réguas aqui, recuos, margens do documento e também aqui o recuo especial da primeira linha e o recuo especial deslocado, que vale para as demais linhas. Se o usuário não quiser mais mostrar a régua, basta clicar aqui e desaparecem as réguas do documento. Também posso pedir para exibir as notas de rodapé e as notas de fim. Cliquei ali e ele exibiu agora a nota de rodapé. Posso não mais exibir, se assim eu quiser, né? De repente não quero mais exibir, desaparece a nota. E a nota de fim também posso pedir para exibir, e ele vai lá e exibe a nota de fim que eu havia inserido anteriormente aí no documento. Isso dentro aqui da nossa guia Exibir. Indo mais adiante, nós temos a guia Ajuda, que como o próprio nome indica, é para o usuário ter acesso aos conteúdos de ajuda do Word. O próprio botão Ajuda, que quando o usuário clica abre um painel, onde eu obtenho recursos de ajuda sobre o funcionamento do próprio Word, certo? E tenho também aqui, ó, entrar em contato com o suporte. Se eu tiver alguma dificuldade, posso entrar em contato com o próprio suporte da Microsoft para falar sobre o Word. Posso clicar em comentários para enviar comentários do que eu estou achando do Word para a Microsoft. Isso ajuda que eles melhorem o programa cada vez mais, porque eles vão recebendo comentários de diversos usuários. A acessibilidade, a gente já comentou, para recursos de acessibilidade, ali ele tem ajuda sobre o que tem de acessibilidade dentro do Word, e se eu quiser saber as novidades, tem o botão Novidades, que dá acesso às novidades do Word. Além disso, pessoal, aqui na parte inferior da janela do Word, nós temos a chamada barra de status. Nessa barra de status aparece aqui página 1 de 2 no meu caso, que é o número de página atual do documento e o número total de páginas do documento. Se o usuário clicar aqui, abre o painel de navegação. Tenho também aqui, ó, palavras, onde o usuário tem não só a quantidade de palavras selecionadas, mas também o total de palavras do documento. No meu caso, 19 de 49, indicando que eu tenho 19 palavras selecionadas de um total de 49 palavras no documento, certo? Tenho aqui também a definição do idioma, que vai ser usado para a revisão do texto, no caso aqui Português Brasil, e ainda tem outras opções aqui mais adiante, como os modos de exibição. A princípio aparece o modo de exibição de página, que é o padrão aqui do Word 365 Online, e o modo de exibição da web, que tenta imitar como se fosse uma navegação web.
Além disso, eu tenho aqui o zoom numa barrinha deslizante que eu posso colocar para menos o zoom, deixando o zoom bem afastado, por exemplo, ali 10%, ou ainda um zoom super aproximado, como por exemplo ali um zoom de 400%. E aqui volto a um zoom mais adequado para a gente enxergar o documento. Também tenho aqui a opção ajustar, que quando eu clico ele ajusta o zoom para que ele fique com a página aparecendo ao todo aí no documento, é o ajustar. Isso tudo a gente tem nessa barra de status, que como eu disse, é essa barra que aparece na parte mais inferior aqui da janela do Word 365 Online. Certo, pessoal? Então esses foram os recursos aqui do nosso Word 365 Online, que é usado através da nuvem no sistema OneDrive da Microsoft. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!